Gostava hoje de que voltássemos um pouco a um cenário que conhecemos bem, à época em que, depois da morte de Jesus, os discípulos viviam ainda um período de alguma incerteza, desorientação e, durante um período, ficaram como que perdidos. Entretanto, como sabem, surgiu um facto extraordinário. Quando estavam todos juntos, em oração, o Espírito Santo desceu sobre eles. E a partir daí, como que tudo mudou. Eles tornaram-se ousados e capazes de pregar com alegria e com um grande empenho o Evangelho. De tal forma isso foi que pouco tempo depois havia queixas porque as coisas não corriam bem e tiveram que se reorganizar. E aí surgem 7 homens que são escolhidos e a que é dado o nome de diáconos e que tinham tarefas bem atribuídas. Mas destes homens eu gostava de realçar que quando foram escolhidos, e foram escolhidos entre os membros da Igreja Cristã da época, havia uma característica que era procurada nessas pessoas. Se quiserem ler em Atos, no capítulo 6, o versículo 3, identifica-se aí o que é que se esperava encontrar nesses homens. Atos 6, o versículo 3 diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Portanto, procurava-se, para além de outras características, homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha feito uma transformação muito grande em todas aquelas pessoas que começavam a juntar-se, os discípulos e os demais seguidores de Jesus, e agora procuravam homens que fossem também eles cheios do Espírito Santo para colocarem como diáconos, para ajudar na tarefa que era necessário de dar atenção às famílias dos cristãos. No entanto, queria realçar o que acontece com 2 deles. Vamos começar por Estevão. Estevão, segundo parece, a sua tarefa, aquilo que tinha sido atribuído aos diáconos, era partilhar o pão entre os mais necessitados. Recordam-se do que é que sucede a certa altura, pouco tempo depois disto, não sabemos exatamente quanto tempo, depois de terem sido escolhidos, aquele homem vê-se envolvido numa situação difícil. Porquê? Porque se tinha tornado um homem que fazia sinais maravilhosos. E isso fez com que os principais do templo começassem a não estar satisfeitos com o que estava a acontecer. E então, para diminuir a sua capacidade de intervir junto do povo, arranjam falsos acusadores para criarem condições para que ele pudesse ser anulado. E de tal maneira foram convincentes estes falsos acusadores que Estevão é arrastado num julgamento sem grande jeito e acaba por ser morto.
com a morte de Estevão, dá-se início a um período terrível para os primeiros cristãos. Eles são perseguidos, entra em cena um conhecido personagem, Saulo na altura, ele entra em cena também, mas as pessoas começam a ser perseguidas ferozmente durante um período significativo. E agora o que é que surge, o que é que acontece? A maior parte dos cristãos, daqueles que se tinham convertido, acabam por fugir de Jerusalém, porque em Jerusalém eles eram perseguidos e maltratados, e são espalhados. Vão-se espalhando pelas redondezas, pela Judeia e Samaria, sobretudo, como é referido no texto. E agora vamos encontrar outro diácono, Filipe. Filipe foge também e Filipe vai para Samaria, uma cidade que tinha sido grandemente influenciada durante o ministério de Jesus, através da mulher que Jesus encontra junto ao poço e que fez com que Jesus, durante alguns dias, estivesse a apresentar-lhes o Evangelho e que tivesse atraído muitas pessoas. Mas agora é Filipe que chega a esta cidade. E ao chegar à cidade de Samaria, Filipe transforma a cidade. Se lerem Romanos capítulo 8, os primeiros versículos, vão ver que aquele homem chegou àquela cidade e transformou, fez com que muitos que viviam assolados por espíritos estranhos fossem curados, fez com que voltasse, o texto refere isso, como que havia grande alegria na cidade. Aquelas pessoas recuperaram a alegria, sentiram-se felizes, porque o Evangelho que Filipe pregava e os sinais que fazia lhes mostravam uma vida nova, uma vida mais interessante. E Filipe torna-se o motor de uma transformação muito grande na cidade. E uma grande quantidade de pessoas são batizadas. E eu agora gostava de vos levar a lermos no capítulo 8, os versículos 14 a 17, que no fim de contas são o ponto em que gostava que pensássemos um pouco sobre esta história toda. Portanto, capítulo 8 de Atos, versículos 14 a 17. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria aceitara a mensagem de Deus, mandaram Pedro e João até lá. Estes desceram até lá e começaram a orar pelos novos crentes para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não descera ainda sobre nenhum deles. Tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João puseram as mãos sobre esses crentes e receberam o Espírito Santo. Há algum tempo, ao ler este texto, fiquei um pouco perplexo. O que eu encontro aqui e corrijam-me se eu estiver errado, é um conjunto de pessoas que Filipe vai ajudar a perceber o que o Evangelho podia significar nas suas vidas. Eles aceitam essa mensagem e são batizados. E depois vemos um grupo de discípulos em Jerusalém que sabe isto e parece que ficaram aflitos e vão a correr ter com Filipe, vão a Samaria e vão tratar de resolver um problema. É que eles tinham sido apenas
batizados em nome do Senhor Jesus. Portanto, apenas tinham sido batizados. Isto quer dizer que o trabalho não tinha ficado acabado. E eu fiquei um bocadinho admirado, porque então o batismo não é suficiente? Nós até costumamos dizer, muitas vezes, entre nós, atenção, se não fores batizado, não vais para o céu. Certo? Ou te batizas, ou já sabes. E eu não quero entrar nessa discussão, porque é um tema essencial e importante, mas o que eu percebi aqui é que estes discípulos de Jerusalém não achavam que o trabalho tivesse ficado concluído. Isso não era tudo. Eles quiseram ir lá e começaram a orar pelos novos crentes para que recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João puseram as mãos sobre esses crentes e receberam o Espírito Santo. E aí Pedro e João voltaram para trás, voltaram para Jerusalém, o seu trabalho estava concluído. Isto levanta-me uma questão, e a partir daqui, e até aqui também, mas a partir daqui queria que percebessem que se estou a falar para alguém é para mim. Porque isto faz-me pensar o que é que levou à preocupação destes homens de Jerusalém com este tema do Espírito Santo. E eu vou levar-vos um bocadinho atrás. Vamos voltar ao dia do Pentecostes. Recordam-se o que é que aconteceu? O texto diz que em Atos 4 encontramos esse episódio. Desculpem, em Atos 2 encontramos o episódio do Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre ele línguas partidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que aconteceu a seguir? Um conjunto de factos extraordinários, mas que levaram sobretudo a isto, a um discurso de Pedro que foi muito envolvente e que levou as pessoas a compreenderem o que estava em causa e a seguir a tomarem uma decisão. E diz que naquele dia foram batizados cerca de 3.000 almas. O Espírito Santo levou a que aqueles homens que eram crentes, os apóstolos e os que tinham ficado fiéis a Jesus, com o Espírito Santo se tornaram capazes de uma revolução extraordinária. E num dia batizaram-se 3.000 almas. Pouco tempo depois, encontramos no capítulo 4 de Atos um resumo, vou-vos apenas resumir a história. Pedro faz um discurso extraordinário, é preso, é liberto junto com outros discípulos e juntam-se num local, depois de tudo isso acontecer, e diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, no capítulo 4, no versículo 31. E todos foram cheios do Espírito Santo, e depois o que é que diz a seguir? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu creio que aquilo que preocupava aqueles homens de Jerusalém que se dirigiram a Samaria para que aquelas pessoas recebessem o Espírito Santo era isto. O Espírito Santo é que pode dar o poder
de que o Evangelho se distribua de forma arrasadora. E aqueles homens estavam preocupados se aqueles se tinham batizado, mas iam ficar apenas por aí. A irmã Ellen White, a propósito de todo destes episódios da fase do derramamento do Espírito Santo nos discípulos nos primeiros tempos, tem uma frase muito engraçada que diz: a presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda a honra e glória do mundo dariam. É o Espírito Santo que permite que o Evangelho seja poderosamente espalhado e que tenha este impacto de mudar tudo à volta. Onde é que eu quero chegar com este tema? Nós somos, já agora, a que igreja é que pertencemos? Eu estou-me a rir, não se vê, mas estou. Pertencemos à Igreja Adventista, não é? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estava-me a focar no Adventista para ver se vocês iam onde eu queria. O que é isto de ser Adventista? Porquê é que nós somos Adventistas? Aguardamos a volta de Jesus. Aguardamos a volta de Jesus. É exatamente a expressão que costumamos usar, não é? Aguardamos a volta de Jesus. É aqui que eu queria chegar. Eu tenho a impressão que se fosse hoje, agora vamos usar uma expressão, na Conferência Geral deviam estar aflitos e deviam estar a dizer assim: olha, lá na Igreja de Coimbra batizaram-se agora umas pessoas. Mandem lá alguém, porque eles precisam de receber o Espírito Santo. Porquê? Porque nós, como a Anice disse, e como nós costumamos dizer, nós somos os adventistas que aguardamos a vinda de Jesus. E vocês dirão assim: que mal é que tem isso? Então, vamos a Mateus 24. Mateus 24, vocês, se abrirem, se não sabem de cor naturalmente, mas se abrirem e olharem, percebem o que é que se está a tratar nesse capítulo. Está-se a falar de o que é que vai ser, como é que vai ser na vinda de Jesus. Quando é que vai ser e o que é que vai mostrar que Jesus está para vir. E nós costumamos olhar para este capítulo 24 e dizer assim: pois vai haver guerras e pestes. Pestes já temos, não é? Guerras também temos algumas por aí, portanto deve estar a chegar. Mas o que é que diz aí a propósito dessa situação? Diz assim: e ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, não é por aí. Guerras sempre tivemos, não é por aí. Depois diz que haverá fomes, pestes, terremotos. E depois o que é que diz? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Portanto, também não é por aí. Fala depois de mais outras coisas, os falsos profetas e enfim, uma série de questões. Agora vamos ao que interessa. No versículo 24, no versículo 14, o que é que encontramos?
depois de apresentar tudo o que vimos, os sinais todos que nós costumamos usar, diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então, qual é o facto que vai fazer com que Jesus regresse? É o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Se calhar já perceberam o que é que eu queria dizer. Nós somos dos que aguardam a vinda de Jesus ou dos que apressam a vinda de Jesus? Nós somos crentes batizados ou somos crentes cheios do Espírito Santo, capazes de fazer esta última obra de levar o Evangelho a todo o mundo? O que é que nós precisamos? Precisamos que da Conferência em Geral mandem cá alguém para fazer oração e que o Espírito Santo deixe sobre nós? Se calhar não é preciso. Vou-vos ler mais umas frases que a irmã White escreveu a este propósito. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão o poder proporcional à sua necessidade diária e à sua capacidade de usar este poder. Está a falar do Espírito Santo. Em vez de aguardar um tempo futuro, em que, mediante uma concessão especial do poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para o seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontram ao seu alcance. Diariamente testificam em favor do Mestre, onde quer que esteja, seja em alguma humilde esfera de atividade no lar ou em algum setor de utilidade pública. Aquilo que estamos a dizer e a pergunta que eu quero deixar para mim é: eu sou um crente batizado? E daí? O que é que eu estou a fazer hoje que permita que Deus me use? De que forma é que o poder do Espírito Santo está em mim para poder ajudar outras pessoas a fugir da vida complicada, estranha, sem sentido muitas vezes em que vivemos? A vinda de Jesus depende não de cristãos batizados, depende daqueles que se deixarem encher pelo Espírito Santo. E nós, enquanto formos os cristãos batizados da Igreja Adventista, que aguarda a vinda de Jesus, não vai acontecer nada. Ou se acontecer, não fazemos parte desse filme. E o desafio que vos deixo é de que deixemos que o Espírito Santo, todos os dias, entre na nossa vida e conduza os nossos passos para nos tornarmos cristãos adventistas que apressam a vinda de Jesus. Que Deus nos abençoe.